Hoje, nesse sermão dessa manhã, será o segundo sermão extraído deste longa exposição de Estevão, e eu chamei este sermão de José, a figura do libertador rejeitado pelos seus irmãos. José, a figura do libertador rejeitado pelos seus irmãos. Esse sermão aqui, meus irmãos, vai do verso 9 até o verso 16. E ele conta de maneira sintética a história de um dos homens proeminentes da história do povo de Israel. Estevão vai usar este personagem aqui bíblico para mostrar mais uma vez que a história do seu povo sempre foi guiada por Deus e sempre apontava para o seu Messias, o seu prometido. Eu vou precisar fazer esse sermão aqui, irmãos, e talvez os outros também vão seguindo a mesma dinâmica. Vou precisar relembrar os irmãos a história deste patriarca, até porque Estevão está sendo sintético aqui. A minha função é tornar mais claro para os irmãos, usando os textos bíblicos. Então, eu não vou pedir que os irmãos abram o texto de Atos para ler junto comigo, porque a mensagem já não é curtinha, mas a gente vai acompanhar versículo a versículo do 9 até o 16. Você pode abrir a palavra do Senhor aí mesmo no seu colo, ou projetando aqui para os irmãos. À medida, filho, que eu for falando as referências, você vai só projetando, porque os irmãos, as referências que eu vou usar de Gênesis, você só vai projetando. Não vou ler todas, algumas talvez eu leia, mas só para os irmãos irem sabendo onde eu estou, eu vou falando a referência e organizando a ideia de Estevão na mente dos irmãos, e assim a gente vai progredindo na mensagem para a glória de Deus. Bom? Aqui em Atos, nós veremos, irmãos, as primeiras palavras de Estevão introduzindo um novo personagem na continuidade do seu sermão. Como eu havia dito, é um personagem de grande relevância para a história do povo hebreu. Até porque esse personagem, ele também simboliza a preservação do seu povo. Por isso que ele tem uma relevância, um carinho, um apreço muito grande pelo povo judeu. O seu nome é José, você vê aí logo no verso 9. Acompanhe comigo as palavras do nosso irmão Estevão. Os patriarcas, invejosos de quem? Os patriarcas invejosos de José. Então vamos começar aqui a nossa geografia, né, por assim dizer. Quem são esses patriarcas, meus irmãos? São os irmãos de José. Esses patriarcas que Estevão está falando e que Lucas registrou, são os irmãos de José, que junto com ele, José e Benjamim, compunham o número dos 12 príncipes de Jacó. Por isso que eles são chamados de os patriarcas, porque desses 12 príncipes é que vieram as 12 tribos de Israel. Estevão nos informa que esses patriarcas aqui, eles tinham um sentimento pecaminoso. E qual era o sentimento pecaminoso que você vê aí? A inveja. Todos esses patriarcas tinham inveja, meus irmãos? Não são todos ali. Até porque não podemos incluir o próprio José, que foi vítima da inveja, apesar também que os seus irmãos, de certa maneira, a gente vai ver aqui na história, vítimas também. Mas assim, especificamente José não foi vítima da inveja dos seus irmãos, e também o Benjamim. Benjamim não foi um dos patriarcas que exerceu inveja contra o seu irmão. É importante destacar isso porque, meus irmãos, Benjamim é filho da mesma mãe que é mãe de José. Compreenderam? Quem era a mãe de Benjamim, a mãe de José? Raquel. Raquel era amada por Jacó, pai desses patriarcas. Jacó também é patriarca. Quando a gente fala de patriarca, a gente tem que lembrar de Abraão, Isaac, Jacó e os seus 12 filhos.
quando a gente fala de patriarcas. Existem outros patriarcas também nas Escrituras que a gente pode colocar ali de certa maneira, como Jó, como Moisés, enfim. Mas assim, quando a gente lembra de patriarca, falando do seu povo, são os pais da nação de Israel. E esses patriarcas eram invejosos. E por que essa inveja, meus irmãos? Por que eles eram invejosos? Por que os filhos de Jacó, os 10 filhos de Jacó, invejavam José? Tirando aí José e tirando o Benjamim. Esse sentimento é antigo. Não foi uma coisa que aconteceu de uma topada, porque pisou no calo. Ou porque viu que alguém acendeu, e aí geralmente a inveja pode ser um sentimento que acontece no coração assim, pegando alguém distraído, ou pode ser também consequências de fatos, de sentimentos estranhos que ficam no coração, ali germinando, e ela, vou usar a expressão, floresce, né? Eu estou usando a expressão só para dizer que ela se mostra, ela se apresenta como uma inveja, mas a própria inveja faz decorrer tantas coisas ruins que a gente vai ver aqui. Vocês devem lembrar, meus irmãos, eu disse que é o sentimento antigo, então vamos fazer uma recapitulação. A mensagem vai assim, a gente vai visitando a história desse patriarca, ou desses patriarcas. Vocês devem lembrar que Jacó havia trabalhado quantos anos por Raquel? 7 anos por Raquel. E no dia em que ele foi casar com Raquel, depois de trabalhar 7 anos penosos por ela, quando ele foi casar, o seu pai, o pai de Raquel, deu a sua filha mais velha, que se chamava Lia. Jacó não amava Lia. Lia foi dada por causa de uma questão cultural. Primeiro se casa as mais velhas, era isso que Labão dizia, e depois as mais novas. Lia não caiu na graça de Jacó, porque ele amava a Raquel. Ela não tinha tantos privilégios físicos. A Bíblia fala que ela tinha os seus olhos baços. Mas era porque o ponto ali não era nem a beleza, a falta da beleza, talvez, ou de alguns privilégios. Era porque ele amava, ele se apegou a Raquel. Jacó amava Raquel. E por causa disso, ele decidiu trabalhar mais 7 anos por ela. E ele trabalhou mais 7 anos duros por ela. E a Bíblia diz que Deus havia fechado o ventre de Raquel. Raquel não conseguia ter filhos. Diferentemente de Lia. Lia não. Lia era uma parideira, podemos dizer. Uma mulher que tinha muitos filhos. Eu não vou dizer o nome das mulheres que têm muitos filhos, não. Isso pode se tornar não pode encaixar muito bem, né? Mas é uma bênção ter muitos filhos, viu? Mulher que tem muito filho é uma bênção. Enfim. Mas Lia, ela tinha muitos filhos. Ela teve 6 filhos. Ela deu 6 filhos, homens, a Jacó, e uma filha, mulher, que foi a Diná. Os 4 primeiros filhos que Lia deu a Jacó foram Rúben. Aí Rúben, não é esse Rúben não, viu? Rúben, Simeão, não foi Levi meu filho, e Judá. Foram esses 4 filhos que Deus concedeu a Jacó por meio de Lia, sua primeira mulher. Com essa primeira filha, com essa primeira esposa, como eu havia dito, veio a Diná, não é? A Diná foi uma filha que Deus também deu a Jacó, mas ela não é contada como patriarca. Havia uma rixa muito séria entre Lia e Raquel. Lia sentia-se desprezada. Embora desse muitos filhos a Jacó, ela sentia-se desprezada por quê, meus irmãos? Porque Jacó amava quem? Isso é explícito na história. E Raquel sentia-se amargurada porque ela não conseguia ter filhos. Então havia uma rixa muito grande, uma discussão entre essas 2 irmãs. Primeiro Raquel, olha, minha irmã foi dada sem a vontade do meu marido, e ainda ela dá muitos filhos a ele. Eu que sou amada e que parece ser a privilegiada, Deus não me deu condição de ter filhos. E esses sentimentos de um lado e de outro, já vai fomentando uma certa inveja de um lado e de outro. A Bíblia deixa muito claro que Raquel tinha inveja da sua irmã, porque ela tinha filho.
Um certo momento na história, a própria Raquel chegou para o seu marido e disse assim: olha, dai-me filhos, senão morro. E o Jacó disse: o que eu posso fazer, mulher? Em outras palavras, eu estou no lugar de Deus para lhe dar filhos? Abram comigo para não ficar nas minhas palavras, por favor, Gênesis 31 e 2. Estou avançando um pouquinho aqui para mostrar aos irmãos essa inveja. Vendo Raquel que não dava filhos, porque ela via a sua irmã tendo filho, e vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme. Em outras versões diz inveja. Alguém tem alguma versão aí que diz inveja? Ciúme, inveja, termo intercambiável. E sua irmã, e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Por favor. A palavra de Jacó. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou no lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Obrigado, irmão. Então era uma profunda amargura que ela tinha, que foi se desenvolvendo entre as duas inveja. Não há explícito que Lia tinha a inveja. Não está explícito no texto, mas ela também tinha. A inveja de Lia era diferente da de Raquel. Raquel é porque não tinha filhos. Lia é porque... Por quê? Porque não era amada. Toda mulher quer ser amada, né? Toda mulher quer ser amada pelo seu marido. O problema aqui é que tinha muitas mulheres na jogada. É uma coisa cultural lá. Então, cada um aqui cuide da sua mulher, viu? E ame a sua mulher, né? E dê filhos à sua mulher. Amém? Vai lá, viu? Porque amar é bom, né? As outras partes, tudo bom. Mas na hora de dar o filho, o povo pensa 30 vezes. A não ser que ela pegue você no pescoço e diz: dai-me filho, senão morre. Aí você vai dizer: eu estou no lugar de Deus? Sim, vamos em frente. Por conta disso, irmãos, porque Raquel não tinha filhos, o que ela procurou fazer? Lançando mão de uma cultura da sua época, ela escolheu pegar a sua escrava, a sua serva, o nome dela era Bila, e pensou: vou dar uma ajudinha a Deus, já que ele não me dá filhos, eu vou fazer o que a nossa cultura faz. Eu vou pegar a minha escrava, vou dar a ele para ela ter filhos em meu nome. Era essa a tradição daqueles povos antigos. A sua escrava dava filhos para manter a sua posteridade. Então ela fez isso. E de Bila nasceram mais 2 patriarcas, que são Dan e Naphtali. Quando Lia percebeu essa manobra cultural que Raquel fez, o que ela fez também? Porque Lia pensou que ela não podia ter mais filhos. Chegou um certo tempo na idade e Lia pensou que não podia mais engravidar. E o que ela fez? Eu não vou ficar atrás, já que ela fez essa manobra, eu também vou fazer a minha. Então ela pegou Zilpa, sua escrava, em particular as mulheres tinham a sua ama, tinham as suas escravas, tinham as suas serviçais, e ela pegou a Zilpa e colocou diante de Jacó e disse: venha possuí-la e tenha filhos com ela em meu nome. E assim nasceram mais 2 filhos, ou mais 2 patriarcas a Jacó, que foram Issacar e Zebulun. Aí você vai vendo como vai crescendo essa família, esses patriarcas, e olha as motivações. Era uma agonia entre essas 2 irmãs, Lia e Raquel. Lia esperava ser amada, Raquel esperava ter filhos, e Jacó no meio desse fogo cruzado, imagina. E os filhos também. O ponto aqui é que os filhos iam crescendo vendo essa rivalidade, vendo essa inveja, vendo a sua mãe sendo rejeitada pelo seu pai, colocada em segundo plano, e até agora não tem nenhum da preferência. Então eles não se sentiam também amados pelo seu próprio pai. É um ponto que a gente precisa observar. O tempo passou um pouquinho, lá no capítulo 30, verso 22 de Gênesis, Deus resolveu, pela sua misericórdia e propósito eterno, abrir a madre de quem? De Raquel. E lhe deu um filho. E ela colocou o nome dele Iosef. Iosef é a forma hebraica do nome José. Quando você traduz para o grego, que é a expressão que Estevão está usando, é Iosef também. Então, Iosef
Yosef, ou Yosef também, no hebraico, foi, na verdade, uma transliteração. Mas o significado em ambas as línguas é um: Deus acrescente. Então, quando Deus abriu a madre de Raquel, ela se sentiu muito feliz. E o que ela disse? Deus me acrescente outro filho, Deus me dê mais bênçãos. Eu não quero ficar atrás, ela já teve um bocado. Eu quero mais um, então eu vou botar o nome dele Yosef. Vou botar o nome dele José. Deus acrescente mais um filho. Olha as motivações, né? Mas, olha, irmãos, mesmo que as nossas motivações não sejam as mais santas, viu? Deus está regendo tudo. A gente já aprendeu isso, né? Deus está regendo tudo. E a gente é responsável. Ela pede a Deus que lhe dê outro filho. Se ela soubesse, talvez ela não pediria, né? Porque Deus deu outro filho. Deus abençoou ela com outro filho, dando o desejo do seu coração, que foi esse Benjamim. Então, nasceu mais 2 patriarcas a José, ou a Jacó. José e Benjamim. Porém, a mais amada não pôde criar Benjamim. Ela morreu no parto. Pediu que Deus acrescentasse outro fruto. Deus deu. Mas ela não pôde criar e ver os seus 2 filhos crescerem como ela gostaria de ver. Como qualquer mãe gostaria de ver. Na providência de Deus, aprove o Senhor levá-la. E ela morreu. Ela não criou o Benjamim. Essa é a história dos patriarcas. Porque tem aí os patriarcas em Gênesis. Em Atos. Mas lembra da inveja? Conta aqui a inveja, né? A inveja de estar lá. E eu estou desenhando para vocês o quadro, como essa inveja foi chegando. Eu disse que começou no coração das mães, aquela rivalidade. Mas chegou no coração dos seus filhos. Porque na velhice de Jacó, ele teve o filho da mais amada. Que foi quem? José. Depois veio o outro, que foi o Benjamim. Mas José era o que mais falava ao coração de Jacó, porque era o primogênito da mais amada. Então, naquela cultura, o primogênito recebia muitos privilégios. E como José era o privilégio era o amado daquela, era o filho da mais amada, ele dava muitos privilégios e havia realmente uma certa preferência, uma distinta preferência. Isso é claro. O texto bíblico fala isso, Gênesis 37, 3. Fala isso. E o que ele fez? Ele construiu, ele fez para o seu filho uma túnica talar. Fez para José uma túnica talar de mangas longas. E essa túnica, olha lá, ó, ele amava muito José. Estão vendo aí? E ele fez para ele um manto, uma túnica talar, muito colorida e que o distinguia dentre os seus irmãos. Isso só fez enfervecer o coração daqueles que já tinham inveja. José não andava muito com seus irmãos, porque o pai sabia que ele não era muito bem quisto. Então, só fez enfervecer isso aí. Aquela túnica talar, meus irmãos, tão bela e tão bonita, era o sinal para os seus irmãos da preferência do seu pai por José e da preterição que os outros filhos foram objetos. Então, terrível. E por que isso está acontecendo, meus irmãos? Por que José recebeu aquela túnica? Lembrem-se que tudo está dentro do propósito de Deus. E aquela túnica não apenas representava a distinção que Jacó tinha pelo seu filho. Isso é verdade. Mas existia um outro segredo por detrás dessa túnica. Essa túnica não mostrava uma certa distinção entre os demais patriarcas? Não é isso? Não era para destacar como ele, o filho mais amado? O filho mais querido do seu pai? Mas olhando por detrás da túnica, o que você pode enxergar? O plano de Deus. Porque Deus escolheu foi José. Entre todos esses patriarcas, Deus escolheu José. E sem saber o seu pai, lhe confeccionou essa túnica para distingui-lo. Mas, na verdade, Deus já havia escolhido José, dentre todos os patriarcas, para ser o preservador da vida do mundo. Então, essa túnica não chegou aí simplesmente porque ele amava somente mais o seu filho do que os outros. Ele amava os outros, mas amava mais José. Mas a túnica já apontava o plano de Deus.
Estão entendendo, irmãos? A gente tem que ler e ver essa túnica também com esse sentimento. Tem realmente essa questão do pai querer privilegiar um, que é um problema, isso ele dá conta a Deus. Mas existe também o fato de que Deus escolhe os seus filhos para planos específicos. Agora vejam, não era somente por causa do histórico. O pai rejeitando a mãe, as concubinas ali também querendo preferência, a mais amada achando que vai ser desprezada, e os filhos crescendo naquele jogo de estica e puxa, de dar e toma, dá e tira. Ainda mais o irmão com a manta tão bonita. Porque Deus o havia escolhido, o que Deus fez na vida de José? Lhe dava sonhos, sonhos proféticos. E nesses sonhos proféticos, o que acontecia? José disse aos seus irmãos que um dia ele estava trabalhando em um campo, na colheita, e o seu feixe, os 11 feixes dos seus irmãos, se erguia e se inclinava diante do feixe dele. Isso significava, esse sonho profético, que um dia José iria governar sobre os seus irmãos. Esse foi um sonho que José teve e os seus irmãos ficavam, o que ele está achando que é? Ele já tem a preferência do nosso pai. Ele já tem um manto que o distingue. E agora ele acha que ainda vai governar sobre nós? Ele teve um outro sonho. Isso foi em Gênesis 37, 7 e 8. E ele teve um outro sonho, que é descrito lá por Moisés em 37, Gênesis 9 e 11, os versículos. Que ele teve a revelação de Deus que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. O sol representava o seu pai Jacó, a lua a sua mãe Raquel, e as 11 estrelas eram seus irmãos, que se curvavam. Então, ele estava dizendo que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, um dia iriam servi-lo, ou que ele estaria em uma posição elevada sobre eles. Eram sonhos proféticos, meus irmãos. Junta tudo isso aí, que eu tenho construído para os irmãos. E ainda mais esses sonhos, o que vai acontecer com esse barril de pólvora? A inveja vai provocar coisas terríveis. E deixa eu fazer uma abordagemzinha aqui para vocês. Quando uma família está desajustada, desequilibrada, e existem preferências, sentimentos que são divididos, um é privilegiado e outro não, a inveja toma lugar dos corações. O pai desatento pode estar privilegiando um filho. A mãe desatenta pode estar privilegiando outra. Isso aí, meus irmãos, não é de agora. Os pais de Jacó já fizeram isso. Isaac e quem? Isaac e Rebeca. Não foi isso? Não? Não é Rebeca, não? É Rebeca. O que Rebeca fez? Amava mais o Jacó. E lembra que para ajudá-lo a ter o título de primogenitura, ela enganou seu pai? Ou seu marido? Então havia já uma distinção. O Isaac amava mais quem? O pai de Jacó. Que era quem? E porque era homem caçador. Esaú, caçador. Então, essa coisa de preferência, problemas familiares, nesse sentido, já é de longas datas. Eles não vigiaram. Então, cuidado. Talvez o seu filho pode estar sendo vítima disso. Você que tem muitos filhos, é uma bênção ter filhos. Mas o amor tem que ser equilibrado dentro do lar. Isso não exclui o fato de que Deus pode escolher um dos seus filhos para uma missão excelente. E amém. Entre os da minha casa, só Deus escolheu para ser pastor. Então Deus me deu uma função distinta entre os meus irmãos, mas eu preciso ser amado pelos meus pais como os outros irmãos que eu tenho. Então, por favor, irmãos, não privilegie um filho em detrimento do outro. Porque você pode estar fomentando inveja dentro do seu lado, dentro da sua casa, e depois essa pólvora vai acender e a explosão vai ser terrível, ou a implosão, vamos dizer implosão, porque vai ser dentro da própria casa, vai ser terrível e talvez você perca os seus filhos. O respeito dos seus filhos, o amor um pelos outros. Porque os filhos têm que um ajudar o outro. Um irmão tem que ajudar o outro. Se um irmão crescer e Deus fazê-lo prosperar, ele tem que chamar o outro, tem que puxar o outro. Se um enriquecer, tem que beneficiar o outro. Não sair de casa e esquecer.
Então, assim, isso aqui já é uma aplicaçãozinha que eu peço a vocês, pelo amor de Deus, não deixem a família de vocês desequilibrados nesse sentido. Não façam. Eu sei que às vezes um filho nos traz muita alegria e outro às vezes nos traz profundas dores, mas procure amar ambos ou todos. Procure ver o valor de cada um e tornar isso evidente. Procure ver o que se passa no coração do seu filho. Procure ver o que se passa ali, os comportamentos deles, como ele está se comportando, porque às vezes você vai fazer o que Jacó fez. Não deixa, então, José andar muito com os outros, porque o mal pode acontecer. Irmãos, quando o mal está instalado, não tem jeito. Se você não trazer o mal no coração, ele vai se revelar, como aconteceu na história. Não é manobras naturais, a gente tem que cuidar do coração dos nossos filhos. Então, olha o coração dele, veja como é que ele está se portando, ele está se comportando. Mesmo aquele que já casou, se atente. Tá bom, irmãos? Não vamos ter filhos e dar privilégios a um e esquecer o outro. Existem uns que vão precisar de mais cuidado, isso é fato. Mas mesmo nesse cuidado, não se distraia, cuide do outro também. Tá bom? Eu estou falando isso, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo, porque eu tenho um bocado lá em casa. Eu tenho 4 lá em casa. E eu posso, muitas vezes, fazer isso. Cuidar de um que mais me agrada, deixar o outro mais de lado, porque um me abraça, pula em cima de mim, o outro já não faz. Cada um tem o seu perfil. Cada um tem o seu jeito de expressar também. A gente precisa se aproximar. Então, isso que eu estou dizendo para os irmãos é o que eu preciso também fazer. Eu também preciso fazer isso, irmão. Eu preciso cuidar de olhar mais para Levi, de olhar mais para a Júlia, de olhar mais para a Vitória, de olhar mais para a Beatriz. Eu não vou poder cuidar do outro que já está no céu. Mas eu preciso fazer isso. E vocês também precisam fazer isso. E é um recado também que já fica para os futuros pais. E quem está aí esperando chegar, né, minha filha? O filhinho. E se Deus lhe der mais filhos, guarda no teu coração esse conselho. Bom? Vamos lá, a mensagem hoje vai até umas 11 horas. Exatamente o que vai acontecer, irmãos. E é o que ele fala no verso 9, Estevão. Venderam-o para o Egito. A inveja redundou na venda do seu irmão. É aquele dramático episódio que a gente vai ver lá que a gente vê se passando lá em Gênesis 37. O dia que Jacó pediu para José ir acompanhar os seus irmãos. Vai ver onde estão os seus irmãos. Eles foram pastorear, eles foram alimentar o rebanho. Eu não estou vendo eles por aqui. Eu já perguntei aos vizinhos e ninguém sabe onde eles estão. Vai procurar seus irmãos. Eu, pai, você tem certeza que é eu? Estou aqui conjecturando. Sim, não tem outro, é você mesmo. Aí lá vai ele. Ele foi e obedeceu. Encontrou alguém que disse a ele que os irmãos estavam em uma certa região distante, e lá vai ele. Abra comigo 37, verso 18 ao verso 29. Pela providência de Deus, a gente vai ver aqui que o mal maior não aconteceu. Isso só não aconteceu, o mal maior, por causa da providência de Deus, do plano de Deus. De longe, o viram, seus irmãos, né? Antes de chegar, e o que fizeram? Conspiraram o quê? Matá-lo. O princípio era, vamos matar José. Vamos matar ele. E diziam uns aos outros, lá vem quem? O sonhador. Está vendo que os sonhos também provocavam sentimentos ruins? Vide, pois, agora e matemo-lo. Lancemos-lo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos o que vai dar desses sonhos desse sonhador. Ele está dizendo que vai ser sobre nós? Vamos acabar com a vida dele. E aí, vamos ver o que vai ser aquilo que o pai está esperando, o pai que ama tanto esse menino. Ele vai ficar morto aí na cisterna. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou da mão deles. Não era a bondade de Rúben aqui, era a graça de Deus. Ele disse, não lhe tiremos a vida. Também Rúben, não é graça de Rúben, não é bondade de Rúben, é tão invejoso quanto os outros. Mas lembra daquela coisa lá no coração que Deus coloca? O senso do certo e errado? Então eles, peraí, rapaz, ele vai matar o nosso irmão? Não derramemos sangue, lancemos nessa cisterna que está no deserto e não ponhamos mão sobre ele. Isso disse para livrá-los a fim de restituir ao pai. Vamos devolver ao pai depois. Isso pensava eles no coração, né? Mas logo que chegou José e os seus irmãos, o que eles fizeram? Pegaram a túnica, está vendo que a túnica era um sinal também? Eles pegaram a túnica e rasgaram. Rasgaram a túnica que sinalizava que seu pai amava o filho.
mas aquilo ali não impedia o projeto de Deus. Lembra que eu falei que a túnica sinalizava algo muito maior do que os sentimentos do seu pai? Mostrava o ponto que Deus escolheu ele, mesmo que rasgasse a túnica e triturasse todinha, esmiuçasse, pisasse e queimasse, o propósito de Deus não deixa de ser cumprido. Não deixaria de ser cumprido na vida desse jovem. E eles pegaram, rasgaram, e onde é que eu estou? No verso 24, tomaram e o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, eles depois que fizeram isso, ainda foram comer, levar a vida normal. Vieram alguns ismaelitas de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamos, mirra, e levavam para o Egito. Verso 26. Então disse Judá aos seus irmãos: de que proveita matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Vinde e vendamos aos ismaelitas, pois não ponhamos mão sobre ele, pois é o nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando aí, no último verso, os mercadores, eles entregaram o seu irmão e venderam, e aí eles levaram José para o Egito. Que triste relato, meus irmãos. Então, olha onde a inveja levou irmãos a praticarem essa insanidade contra o seu irmão. Eles não mataram pela providência de Deus, mas venderam como escravo. Nunca mais, não queriam saber o que ia acontecer lá. Se lá iriam matá-lo, o que ia acontecer, mas resolveram fazer isso. Só que o nosso consolo aqui está no que Estevão nos revela. Veja aí, lá em Atos, verso 9. O consolo nosso está aqui. Eu disse que mesmo triturada aquela túnica, mesmo lançado na cisterna, o plano de Deus não deixa de ser cumprido. E a revelação do Senhor está aqui, nas palavras de Estevão. Mas, o quê? Fale, leia aí com força. Mas Deus estava com ele. Bota lá, por favor. Bota lá isso, Atos 7:9. Lá no finalzinho do verso 9. Mas. Fale mais alto aí. Diga de novo. Agora diga, mas Deus está comigo. Pronto, aqui tá bom. Não precisa falar para o irmão que está do seu lado, não. O consolo está aqui. Deus está com seus escolhidos. Deus está com você, irmão. Deus está com você no fundo da cisterna. Deus está com você quando os invejosos se levantarem. Deus está com você quando tudo parece que está perdido, quando a tua alma está escrava em alguma coisa. Deus está com você porque você é escolhido. Deus está com você manifestando a sua bondade. Porque quando querem lhe matar, Deus preserva a sua vida. Porque quando querem lhe destruir e fomentam um plano, Deus está guardando o seu coração. Deus está com Estevão, diante daquele tribunal que vai matá-lo. Mas Deus está com Estevão até o final, até que o plano se complete. Deus está com você no seu deitar e no seu levantar. No dia de sol, no dia de chuva. Quando lhe tem pão ou quando lhe falta alimento. Deus está com você e esse é o nosso consolo. Ele nunca nos desampara. Mesmo quando a gente vai lá cumprir uma obediência. O pai mandou o filho ir ver os irmãos. Deus nos manda fazer alguma coisa. E mesmo na obediência que a gente vai fazer, a gente encontra entraves, mas Deus está conosco por causa da obediência. Deus está conosco enquanto Deus está com os filhos, na obediência dos filhos. Dos nossos filhos que nós geramos, e os filhos espirituais que Deus tem, que somos todos nós. Deus está conosco, meus irmãos, e isso é o fio que deve conduzir a nossa vida. Ele não nos desampara, mesmo que os invejosos queiram o nosso fim, mesmo que sejam até os nossos próprios irmãos de sangue, mesmo que sejam irmãos da fé. Ora, bolas, irmãos na fé têm inveja um do outro? Infelizmente tem. Mas o piedoso Deus guarda. E aquele que é invejoso, mude o coração. Então você não pode ter briga com o seu irmão de sangue e nem com o irmão do sangue de Cristo. Deus está conosco, irmão.
como está com José. Você não tem que ter inveja de ninguém, porque você, de seu irmão na fé, porque Deus está com ele. Assim como está contigo. Então você não é privilegiado e nem o outro. Todos nós somos lavados pelo mesmo sangue. Todos nós somos salvos pelo mesmo autor da vida. E todos nós iremos morar no mesmo lugar. Todos nós nos curvaremos diante do mesmo Senhor. Não há privilégios entre nós. Há responsabilidades diferentes aqui. Aqui há sim responsabilidades diferentes. Cada um com a sua. Mas todos nós somos um em Cristo Jesus. E o que mais Estevão fala? Que Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Que aflições são essas que Estevão tem em mente? A inveja mortal dos seus irmãos. O fato de ter sido, aos 17 anos, jogado em uma cisterna. Ó, irmãos, eles não pegaram e colocaram, desceram com a corda, botaram a escada, fica lá, o pão que nós estamos comendo, vamos botar um pouquinho aí para você, um pouquinho de vinho, para que você se alimente. Eu vou botar uma cobertura aqui nessa cisterna para o sol não entrar e não lhe queimar. Fica aí, José, que a gente vai te devolver para o nosso pai. Nada disso, eles lançaram. O texto fala lá que eles lançaram ele. E quando se estuda sobre escavações de cisterna naquela época, irmãos, aquela cisterna poderia ter entre 6 a 10 metros de altura. Alguém já morre caindo de 2 metros? Imagine ser jogado com toda a ira em uma altura pelo menos de 6 metros, ou no máximo de 10 metros. Isso já causaria danos sérios físicos, escoriações, traumas físicos. Então, José não morreu nessa queda aqui por causa de quê? Porque Deus estava com ele. Por que você não morreu em tantas coisas aí até agora? Pastor, eu fui na porta do céu e voltei, como o pastor Evaldo. Por quê? Porque Deus tem um plano na vida do pastor Evaldo, na sua vida, em nossas vidas, e não nos deixa morrer até que esse plano se complete. Então, não se preocupe não. Se Deus tem plano na sua vida, você pode passar o perrengue que você tiver de passar. Mas você não vai morrer, não. Mas deixa só o plano cumprir. Aí, ó, até lá. Ou eu dou bye-bye ou você dá também. E a gente se encontra na glória. Mas Deus guardava ele. O que mais Deus guardou? Deus guardou quando ele chegou no Egito. Porque quando ele chegou no Egito lá como escravo, ele foi escolhido para ser escravo na casa de quem? De Potifar. E a Bíblia diz que Deus deu graça àquele homem. Todas as coisas que ele fazia, Deus era com ele e fez prosperar sua mão. Por quê? Por que será? Porque, diga, Deus estava com ele. Você vai ter medo de ir para algum lugar, irmão? Por que você não vai ter medo? Porque Deus está com você. Você vai ter medo do novo, da novidade, de Deus estar te enviando para um novo trabalho, um novo emprego, uma nova responsabilidade, uma nova função? Não vai ter medo, porque Deus está com você. Deus vai lhe garantir, Deus vai fazer prosperar o trabalho das suas mãos. E lá, Potifar confiou toda a casa dele nas mãos de José, e José fez tudo prosperar, pela graça de Deus. E também, porque Deus estava com ele, o que aconteceu quando aquela mulher tentou seduzi-lo e quis que ele se deitasse com ela, a mulher de Potifar, e ele recusou porque ele primeiro disse que ele não iria pecar contra Deus e não iria quebrar a confiança que o seu chefe ou o seu senhor lhe confiou. Ele fugiu daquela mulher e foi levado para onde? Para onde? A aflição foi o quê? A prisão. Ele ficou anos, muitos anos, irmãos, preso injustamente, mas Deus estava com ele na prisão, porque a Bíblia fala que lá, o que aconteceu? O carcereiro deu favores a José e confiou tudo, até a chave da prisão ficava na mão desse homem. E ele não fugia, e estava tudo muito bem, e o cárcere muito bem organizado. Por quê? Por quê? Porque Deus estava com ele. Você pode chegar, irmãos, na situação mais complicada. Porque Deus está com você, as coisas vão florescer, vai dar certo e vai prosperar. Porque Deus está com você. Mas se você achar que vai ser por você mesmo, a coisa vai ficar pior. Se você achar que é por causa da sua prepotência, arrogância, altivez, você vai se dar mal. Mas se você tiver no seu coração que vai dar certo porque Deus está comigo, aí, meu irmão, tudo vai ser para a glória de Deus. O que mais? Deus guardou, irmãos, ele de todas essas coisas.
Então Estevão estava dizendo que essas aflições seguiram o propósito de Deus e provavam que Deus estava com ele. E ele não caiu somente na graça do carcereiro. Aonde foi que José foi cair na graça? Do maior líder político da época. Que era quem? Faraó. Imagine você cair na graça dos homens mais influentes deste mundo. Mas o ponto aqui não é simplesmente você cair na graça dos homens mais influentes deste mundo. Nada valerá se não for para a glória de Deus. Nada valerá de você ser destacado ou ser colocado em um lugar onde você possa estar diante dos mais influentes do mundo, se não for para servir a Deus. E José estava seguindo um plano divino. E aí, o que acontece? José se apresentou diante do faraó. Esse que era odiado, que foi menosprezado, que foi injustiçado, que foi invejado pelos seus irmãos, agora está diante de faraó. Mas antes dele chegar lá, o que aconteceu? Naquela prisão, ele lembra que ele tinha sonhos proféticos? Mas ele não tinha somente sonhos, ele também interpretava sonhos. Isso aí é uma graça que Deus deu a ele. Hoje eu vou ficar sonhando, pastor, interpretando sonhos por aí? Não, irmão, não é bem assim que Deus está trabalhando hoje. Pastor, eu tive um sonho que um leão chegou na sua casa e não sei o que lá, o que é isso? Eu vou dizer, é um zoológico aí que está chegando aí, alguma coisa assim. A gente tem que ir no zoológico ver o leão. Não se impressione com os sonhos não, viu, irmãos? Apesar de que eu sou muito assim, eu não fico aqui querendo foguetar o sonho de ninguém, mas que cada um tenha a sua experiência e guarde no seu coração. Tá bom? Significa que Deus está revelando uma coisa nova para ninguém. Mas lá no cárcere, ele interpretou o sonho de 2 homens. Um era o copeiro chefe, ou copeiro mor, e o outro era o padeiro mor. Por que eles estavam lá na prisão junto com José? Porque eles haviam insultado o maior líder do mundo na época, que era o faraó. E o faraó mandou prendê-los para matá-los depois. Só que o sonho que ambos tiveram era distinto. O sonho dizia que, apontava pela interpretação, que ele seria restituído do seu cargo e voltaria a servir o seu rei. E foi quem? O copeiro mor. Isso aconteceu. Mas o padeiro não seria restituído. Seria, depois de 3 dias, tanto um quanto o outro. Um restituído e o outro morto. Ele seria degolado, enforcado, enfim. Assim aconteceu. Só que quando José falou isso lá na prisão, o que ele disse? Olha, lembre, quando você for restituído, copeiro mor, lembre de mim ao faraó. E o que aconteceu? Ele se esqueceu. E aí, irmãos? O que você faz quando você pensa que Deus esqueceu de você? Você que pensa, né? Que Deus esqueceu de você. Aí você pensa, Deus esqueceu de mim. Isso aqui está acontecendo porque Deus esqueceu de mim. Ele me abandonou aqui, nessa prisão. Nada disso. O homem lá continuou sendo fiel e aguardando a vontade de Deus. Porque não foi um mero esquecimento, foi providência de Deus. Nada na nossa vida acontece por um acidente, irmãos. Está seguindo um percurso da história que Deus escreveu. E o que aconteceu? Passou 2 anos da revelação desse sonho. E aí, quem é que tem um sonho agora? Pronto. E onde é que José tinha que estar? No lugar certo, aguardando o momento certo. E aos 30 anos, os 30 anos de José, Faraó teve um sonho. Porque foi aos 30 anos que José foi lembrado pelo copeiro e foi levado diante de Faraó. Faraó teve um sonho. E qual foi o sonho de Faraó? Vocês lembram? Era um sonho enigmático. Escassez da terra. Mas qual era o sonho enigmático? 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas, né? Que coisa bizarra. E também 7 feixes cheios, sendo devorados por feixes magros, feixes mirrados. Então era enigmático. E nenhum sábio de Faraó, ou nenhum mago de Faraó, sabia interpretar. Ouvia e não sabia da interpretação. Mas aí o copeiro lembrou de alguém que... Porque foi aí que Deus iluminou a mente daquele homem. Porque tinha que ser na hora certa. O propósito era aquele dia. Era para aquele sonho.
Então, irmãos, Deus está guardando a sua vida. Deus não está com você? Você não tem certeza que Deus está com você? Ele está guardando a sua vida para o ponto certo. Tá bom? Então, acabe com esse bico de ficar como xoxo, de menino mimado, achando que Deus esqueceu de você. Ele está guardando a sua vida para o ponto certo. Desmancha esse bico, menino. Desmancha esse calundum. Porque a coisa pode até engrossar, mas Deus só vai te tirar daí na hora certa. Tá bom? O caldo pode engrossar, os ônus podem aumentar, mas Deus só vai te livrar na hora certa para que você cumpra o propósito dele. Enquanto você ficar pensando que é da sua forma, vai ficando aí. Mas desmanche esse bico. Desmanche esses pensamentos. Parece que José não estava com bico, não. E se ele estava, teve que desmanchar. José não é perfeito, não, irmão. Como nenhum de nós. Bom? Ele é um homem como eu e você. Ele deve ter chorado, ele deve ter gritado, se esperneado. Não é possível, o homem esqueceu de mim. Que Deus é esse, meu pai, que me deu sonhos lá atrás? É o que a gente fala, né? A mãe me consagrou para Deus, isso, aquilo, outro. Ou então o pai desesperado e a mãe desesperada, porque o filho está naquela agonia, né, que parece que não tem jeito. Vamos orar, irmãos. Vamos orar porque a obra de Deus é perfeita e o tempo dele nunca se atrasa. Na nossa vida, em nada. Bom, isso cabe em tudo. Vai fazer um concurso, não passou? Descanse. É a vontade de Deus que você vai fazer concurso mesmo? Vai fazer uma faculdade, não passou no vestibular? Calma, descanse. Era a hora de Deus ou é a vontade de Deus? O Senhor vai mostrar e vai trazer paz ao nosso coração. Tá bom? A gente não precisa ficar desesperado, não. Com nada. Estevão está dizendo aqui no verso 10. E concedendo também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador naquela nação e em toda a casa real. Porque quando ele revelou a verdade do sonho, tanto o Faraó acolheu aquela revelação, como todos os seus oficiais e como todos os seus sábios. Então, isso é bom que esse menino está dizendo. Isso é bom. Então, passaram-se esse tempo. O Faraó teve o sonho, Deus revelou por meio de José, e José agora se tornou o quê? O grande governador do Egito, da maior potência do mundo. Mas isso foi claramente mostrando que Deus estava com ele. Esse homem que foi humilhado agora foi exaltado. Estevão está aqui, irmãos, sendo humilhado pelos seus próprios irmãos, sendo invejado pelos seus próprios irmãos. Mas assim como Deus exaltou José, ele também vai exaltar Estevão no final. No final a gente vai ver como Estevão será exaltado. É diferente da exaltação de José, é bem diferente, mas ele será exaltado. Ok? Mas vamos seguindo aqui. No próximo verso, meu Deus, estou no verso 10, mas vamos lá, vamos em frente. Estão cansados? No próximo versículo, Estevão vai falar a respeito do cumprimento da interpretação e como José encontrou seus irmãos e o seu pai. Veja aí o verso 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e Canaã, houve grande tribulação, pois e nossos pais, que são os patriarcas, né, não achava mantimento. Aqui é Gênesis 41 em diante. O relato foi de uma fome severa, irmãos, que tem lá em Gênesis e que o Estevão está falando. Não havia nem como animais comerem. Foi fome e sequidão no mundo todo. Então, o que aconteceu? Como José se tornou governador, ele determinou que 20% ou 1/5, que seria 20% de toda a produção agrícola do Egito. E lembra que o que é que ajudava o Egito a ser um grande produtor agrícola na sua época? Quem lembra? As margens do rio Nilo, o próprio rio Nilo. Então Deus deu condição de esse povo, os egípcios, produzir muito. E esse homem pediu que guardasse 20% de tudo.
E como a produção foi muito grande, porque existiam 7 vacas gordas, não é? E 7 fechos cheios. Era o tempo de muita prosperidade. Então, em 7 anos, o Egito produziu muitos grãos, muito trigo. E eles guardaram em celeiros, está lá em Gênesis 41, isso registrado. Como a abundância foi tão grande, tudo que foi guardado foi suficiente para manter vivo todo o Egito. E a história diz que até depois José estabeleceu uma regra, quando você estabelece uma taxação, para que todos os egípcios depois fizessem a mesma coisa, e Faraó enriqueceu muito com isso. Mas não era somente o Egito que estava sendo suprido. Todos os povos da terra que poderiam chegar no Egito, poderiam comprar alimento e escapar da morte severa, ou da fome severa, que poderia causar-lhes a morte. E assim acontece, irmãos. Foi por causa disso que os seus irmãos, depois de muitos anos, foi até o Egito. Então, Deus não deixa nada desamarrado. Isso também é um ponto. A gente tem que resolver as coisas que a gente deixa para trás, viu? Ok? Pense que você vai deixar as coisas aí desamarradas e vai seguir a tua vida. E principalmente você que é servo de Deus. As pedras se encontram, viu? Está ouvindo? Deus, na sua providência, faz as coisas se encontrarem, para você consertar as coisas. Então, a fome chegou para que a família fosse restaurada. Então, meus irmãos, acontece isso. É o que Estevão vai dizer. José vai receber a sua família lá no Egito. E isso não é mera ironia do destino, é plano de Deus. Veja comigo o verso 12 lá de Atos. Tendo ouvido Jacó, no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os seus pais. Ou enviou pela primeira vez os nossos pais, que são os patriarcas. Essa primeira vez aqui, eles chegaram lá e se encontraram com José, mas não o reconheceram. E ali, meus irmãos, José fez algumas perguntas. Está lá em Gênesis capítulo 42, verso 23. José fez algumas perguntas para eles, porque José reconheceu quem eram eles. Imagina, tanta gente vai chegando lá, mas José reconheceu seus irmãos. E os irmãos não reconheceram porque justamente ele deveria estar muito bem enfeitado, né? Muito bem posicionado. Ele não falava a língua do povo hebreu naquela época, ele só estava falando egípcio e usava um intérprete. Isso ajudava ele não ser reconhecido, está registrado lá também em Gênesis. E ele continuou falando em língua egípcia. Então, aí ele começou a perguntar, em egípcio e sendo interpretado. Onde é que vocês vêm? Como é que está o seu pai? Seu pai ainda vive? Você tem outro irmão? Vocês têm outro irmão? Só são vocês? Aí os irmãos foram falando, foram entregando tudo. Não, nosso pai ainda vive. Nós tivemos um outro irmão que foi morto, que já não vive. Nós temos um outro irmão mais novo. Foi aí que ele descobriu que o seu irmão querido, o Benjamim, ainda estava vivo. Porque talvez ele pensasse, eles me venderam, tinham ódio de mim, talvez mataram também o meu irmão, Benjamim. Foi aí que eles descobriram que ele descobriu que Benjamim estava vivo. E o que ele exigiu? Que eles fossem buscar o seu irmão. Mas para que não ficasse estampadamente, o que José condenou aqueles seus irmãos? De espionagem. Acusou eles de espionagem. Está lá em Gênesis 42, verso 12 e diante. Acusou eles de espiões. Eles de espiões. Vocês são espiões em nossa terra. Ah, não somos não somos não. Deu todas as referências não. Então você vai ter que trazer o seu irmão. E você disse que vocês têm um irmão, não é? Então, para ver se é verdade, tragam ele. E exigiu que ficasse um deles lá preso. E ele deixou um deles preso para que eles realmente voltassem e cumprissem a sua palavra. Aí ele ficou lá preso e eles voltaram para a terra. Ele botou o dinheiro de volta na bolsa. Eles chegaram lá, viram a bolsa. Quando chegou perto de José, eles falaram, perto de Jacó, falaram muitas coisas, tudo que aconteceu. Eles foram muito bem tratados pelos seus irmãos. Mas os irmãos disseram que ele tinha que levar o Benjamim. E o pai não queria que o Benjamim fosse, porque Benjamim era o que restava da sua amada.
E eu vou perder esse último filho que eu tenho, da mais querida? Não, não vou deixar ir. Mas pai, nosso irmão está lá. Nós temos que resgatá-lo. Ele só quer ver, saber se nós realmente não somos espiões. Com muita insistência e depois, convencido que era a vontade de Deus, que Deus está governando as coisas, Jacó deixa Benjamim ir. E aí é que eles vão pela segunda vez, que é o que está registrado aqui no texto. Eles vão em segunda vez para lá. Deixa eu ver aqui se eu não me perdi. Para eu não me perder, meus irmãos. Veja aí o verso 13. Verso 13 de Atos. Da segunda vez, que agora eles descem outra vez com Benjamim, José se fez reconhecer os seus irmãos. É agora que ele vai se revelar. Quando eles regressaram com Benjamim, o que aconteceu? José fez um banquete maravilhoso, e fez aquela comida deliciosa lá como o Tarcísio faz. Quando às vezes eu vou lá, né, Tarcísio? Comida gostosa. Como Jesus fez lá uma comida muito gostosa. Foi tipo daquele jeito ali. E o que aconteceu, meus irmãos? Quando ele viu o seu irmão Benjamim, ele ficou tão emocionado que ele teve que sair da presença dos seus irmãos e chorar no cantinho. Ele estava muito tocado, José. E aí ele foi chorar lá no cantinho. Que ele enxugou as lágrimas, aí ele volta, recompôs, colocou eles na mesa, deu comida para eles, até sair pelas ventas. Mas, para o Benjamim, ele deu quantas porções a mais? Quem lembra? 5 vezes mais. Normalmente seria dobrado, né? Eu também pensei assim, é dobrado, mas não. 5 vezes mais. Come, Benjamim. Come, enche a barriga. Você é o filho do meu irmão que eu amo, né? Eu nunca mais te vi. Come, ele comendo aquela coisa toda. Ficou satisfeito e agora despede todo mundo para casa. Vai todo mundo para casa, ele pega o dinheiro que eles trouxeram para comprar comida, botou de novo no saco e mandou todo mundo na sua mulinha, no seu jumentinho, no seu burrinho, volta para casa. Mas o que ele queria? Ele queria que seu irmão ficasse com ele, na verdade, o Benjamim. E aí pegou a sua taça de prata, a taça que o seu amo dizia que era com essa taça que ele, da presença de Deus, revelava os sonhos, fazia suas adivinhações. Aí colocou dentro da bolsa de quem? De Benjamim. E disse, olha, agora vai atrás. E despediu, vai embora. Agora vai atrás deles, falou aos seus amos, acusando eles de roubo. E vai procurar onde está a minha taça. Ele sabia onde estava a taça. E aí os seus amos foram atrás e impediram eles de chegarem até Canaã e disse, vocês roubaram o nosso Senhor. Não, nós não roubamos ele, como nós fomos bem tratados, nós fomos muito bem quistos por ele, como é que a gente vai cometer um tal agravo contra o Senhor de todo o Egito? Esse homem é o segundo homem de toda a terra, como é que a gente vai fazer isso com eles? Olha, quem for achado aqui entre nós, com roubo, deve ser morto, entre todos nós aqui. E mais, esse será morto e todos nós seremos escravos de Zafanete Paneia. Porque quando ele foi eleito, José, eleito escravo, o príncipe do Egito, o governador no Egito, ele recebeu esse nome, esse título, Zafanete Paneia. Eu não sei muito o que significa, ninguém sabe direito o que é, mas é como que um primeiro-ministro. Seremos escravos de Faraó, de Zafanete Paneia. Tá bom. Aí foi abrindo um saco por um por um. E no último saco, para surpresa de todos, onde é que está a caneca? No saco de Benjamim. Aí volta todo mundo com o rabinho entre as pernas. Volta o cachorro, como é que Chave falava? Volta o cachorro abandonado, né? Com o rabinho entre as pernas. Aí volta todo mundo com o rabinho entre as pernas. E agora, meu Deus? E meu pai? E agora o Jacó vai morrer do coração porque está todo mundo escravo e Benjamim ainda vai ser morto. Aí um dos filhos chega ao ouvido de Jacó, ao ouvido de José e diz, por favor, seja complacente, seja misericordioso, não faça isso não mata esse rapaz, porque se morrer, ou se não voltar, o nosso pai vai morrer do coração de tristeza, porque ele já perdeu o seu filho. Aí foi que ele foi revelando. Na verdade, o seu filho já morto, nós não sabemos onde ele está, e o pai já está triste por causa disso, e se perder esse também tão querido e tão amado, ele vai descer as suas cães em profunda tristeza. Aí José, não se preocupe, vocês tudo podem voltar para casa, mas ele vai ficar comigo. Não faça isso, insistiu, aí revelou. A comoção foi tão grande que José não conseguiu se conter. Foi por isso que Atos diz que ele se revelou.
E aí o que ele fez? Pediu que todo mundo saísse de casa. Saiam todos daqui! Todos os servos e escravos. Deixem-me todos agora! E todos foram embora, saíram e ficaram só os irmãos e ele. Eu acredito, o texto bíblico não diz, mas talvez ele foi tirando as suas indumentárias, se despindo, tirando as suas pinturas, né, específicas que o egípcio fazia, e aí começou a falar na linguagem dos seus irmãos. E aí os irmãos começaram, acho que a cara ficou, meu irmão. Imagine a face deles. Talvez começassem a tremer. Não é possível, meu Deus. Não é possível. Yahvé nos pregou uma peça. E ele disse, não tenham medo. Não tenham medo, porque tudo o que aconteceu foi debaixo da vontade de Deus. O Senhor usou a vida de vocês para que eu chegasse aqui no Egito e me tornasse o preservador da vida de muitos. A Bíblia diz que a comoção foi tão grande que ele chorou tão alto, meus irmãos. O brado de choro e de lamento de José pelos seus irmãos foi tão alto que até o palácio de Faraó ouviu. Sem precisar a distância que isso tinha, talvez não fosse tão distante assim, mas toda a casa de Faraó ouviu o lamento profundo, a angústia e o sofrimento do coração de José ao revelar-se aos seus irmãos, mas José foi nobre em dizer, não tenham medo, porque eu estava cumprindo a vontade de Deus. Eu estava cumprindo a vontade do meu Senhor. E aí no verso 13, na parte B ao verso 14, ele vai descrever a família de José chegando ao Egito e se estabelecendo ali, sendo beneficiada. Veja comigo o verso 13 ao verso 14. E se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela. Isto é, quantas pessoas? 75. Eram 75 entre escravos, pessoas que estavam ali, né, parentes, netos, bisnetos, tanta gente ali junto. E eles desceram. E depois de alguns anos, irmãos, esse número se tornou milhares, quando eles se estabeleceram lá. Eles chegaram lá, se estabeleceram e viveram em um lugar muito fértil. Faraó colocou eles no melhor lugar da terra, que era o lugar chamado Gósen, melhor dizendo. E ali eles se estabeleceram e se tornaram milhares. E o verso 16 conclui essa parte de Estevão falando, mostrando que foram transportados, que eles morreram, né? Cadê? O verso 15, veja o verso 15. Então desceu do Egito e ali morreu, e também os seus pais. Morreram ali, depois que se estabeleceram todos os patriarcas, e Jacó também morreu lá no Egito, mas não ficou enterrado no Egito. E eles também não ficaram, os patriarcas, definitivamente enterrados lá no Egito. Veja o verso 16. E foram transportados para Siquém, e postos nos sepulcros que Abraão ali comprara a dinheiro dos filhos de Amon. Isso aqui é importante, irmãos, porque todos que estavam ali diante do Sinédrio sabiam que Abraão não ficou enterrado no Egito. Por isso que Estevão está tomando cuidado para colocar isso. Abraão foi enterrado lá no campo, Jacó foi enterrado no campo que Abraão comprou. Lembra aquele sepultura que ele comprou no campo de Macpela? Mostrei para vocês no sermão passado, de noite. Ele foi enterrado lá. Só que o Velho Testamento não nos informa que os irmãos de José ficaram no Egito, ficaram enterrados lá. O Velho Testamento não diz isso. Mas como o Novo Testamento lança a luz no Velho Testamento, isso não é uma forma de interpretação bíblica que a gente tem, o Novo Testamento lança a luz no Velho Testamento. A gente sabe, pelo Velho Testamento, que José não ficou enterrado lá. Lembra? Quando eles saíram do Egito, antes de morrer, ele disse, um dia o Senhor vai visitar vocês e vocês levem meus ossos daqui. Isso aconteceu no Êxodo, quando Moisés estava levando o povo para fora da escravidão. Isso depois de mais ou menos 425 anos, depois que José havia dito essas palavras, depois da morte de José, passou mais ou menos 425 anos depois, os ossos dele foram levados para Siquém. Ele foi enterrado lá em Siquém.
Mas a gente não sabe dos outros patriarcas se ficaram enterrados lá. A gente não sabe na luz do Velho Testamento. Mas o Novo Testamento, pela revelação que Estevão está nos dizendo aqui neste verso, está nos mostrando que também os ossos dos seus irmãos, ou seja, dos demais patriarcas, também não ficaram no Egito. Moisés não se ocupou em dizer isso. Nem Josué se ocupou em escrever isso. Mas Estevão, pela revelação do Senhor, nos mostrou que isso aconteceu, que os patriarcas foram enterrados lá. Exposto aqui o texto, irmãos, e dentro dessa dinâmica que eu estou falando com vocês, e de tudo que Estevão falou, qual é o ponto central aqui? Nós sabemos que toda a história do povo judeu gira em torno de quem? De quem? Gira em torno de quem, irmãos? De quem? Jesus, de Cristo. Então José não é o principal personagem deste enredo. Na verdade, José era, meus irmãos, o tipo de Cristo no Velho Testamento. Ele prefigurava o Senhor Jesus Cristo. Sempre foi assim. O personagem principal da história do seu povo, do povo de Deus, sempre foi o seu Messias prometido. E assim como José não foi reconhecido pela primeira vez, capturem isso aqui. Assim como José não foi reconhecido pela primeira vez pelos seus irmãos, apesar de ter sido escolhido por Deus, apesar daqueles sonhos, de todas as interpretações, apesar de José não ter sido reconhecido pelos seus irmãos, assim também o Senhor Jesus não foi reconhecido pelos seus próprios irmãos na sua primeira vinda. Jesus não foi amado na sua primeira vinda. Ele foi odiado pelo seu próprio povo. Ele foi invejado pelos religiosos. Em sua primeira vinda a este mundo, ele não foi reconhecido pelos seus próprios irmãos. Ele não foi reconhecido como o autor e o sustentador e o preservador para a vida eterna a todos aqueles que creem. O que está escrito lá em João capítulo 1, versículo 11? O apóstolo João disse que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, assim como fizeram com José. José era um ponto do Velho Testamento apontando para o Messias que seria rejeitado em sua primeira vinda. Enquanto José, lá no Velho Testamento, prefigurava Cristo como o preservador, José preservando a raça humana, preservando o mundo da fome, Jesus Cristo é aquele que Deus enviou para preservar a alma dos homens da fome eterna, da distância, do distanciamento eterno da alma do homem de Deus. Ele foi enviado para isso, essa foi a sua missão, mas ele não foi compreendido pelos seus próprios irmãos. Enquanto José foi traído e vendido por alguns ciclos de prata, foram 20 ciclos de prata pelos seus irmãos, Judas vendeu Jesus também por algumas moedas de prata, 30 moedas de prata. Então Jesus tem essa relação histórica, a esse ponto de ligação. Jesus também foi traído pelos seus irmãos, assim como José foi traído. Mas assim como José não parou no propósito de Deus em sua vida, Jesus também não parou no propósito de Deus em sua vida. O destino do nosso Senhor havia sido traçado, o destino do nosso Senhor Jesus havia sido traçado, assim como Deus havia traçado o destino de José. José teve que carregar a sua cruz, Jesus carregou a nossa cruz pesada. Jesus carregou os nossos pecados, a vileza de todos os nossos pecados, todo tipo de ódio, todo tipo de inveja estava ali dentro daquela cruz pesada. Pesava meu ódio, pesava a minha ira, pesava a minha inveja, a tua inveja, o teu ódio, as tuas péssimas motivações, tudo pesando sobre os ombros de Jesus. E ele não sucumbiu àquele peso. Ele resistiu àquele peso e pelas suas dores nós fomos sarados. Pelo seu castigo nós somos completamente livres de todas as chagas, ou seja, livre de todas as maldições. O ato de Cristo naquele madeiro, vertendo o seu sangue como servo sofredor, justificando muitos pelo seu ato substitutivo na cruz,
garantiu a nossa libertação. Como Josué é o libertador no Velho Testamento, Jesus é o maior libertador para a alma de todos os homens. Jesus bebeu cada gota da ira de Deus que estava reservada a nós naquela cruz. Provou ao mundo que o Pai o enviou para que eternamente ele desse vida a todo aquele que crê. Demonstrando também que o Pai estava com ele, assim como o Pai estava com José, assim como Jesus estava com José, o Pai Celestial estava com o Filho, o Espírito Santo estava lhe dando poder para que ele cumprisse a sua missão. É Deus que nos dá poder, porque está conosco, e ele nos dá o seu Espírito Santo. Cristo nos dá a graça para cumprirmos a sua missão. E assim também como José deu aquele grande brado, vocês lembram? Aquele choro que ele gritou e todo o Egito praticamente ouviu, toda a casa de Faraó ouviu. Jesus também deu um grande brado ao entregar o seu espírito na cruz. E aquele brado não somente adentrou os ouvidos de muitos ali presentes, mas chegou até as alturas, sim, chegou até o santuário eterno. E foi recebido o sacrifício do Filho, que entregou a sua vida por resgate de muitos. Assim como José se levantou, meus irmãos, posteriormente, e foi reconhecido na sua segunda vez, na segunda vinda do Filho de Deus, ele será reconhecido por todos. E a Bíblia diz que até mesmo aqueles que o traspassaram, eles reconhecerão que Jesus é o Filho bendito de Deus e o Messias prometido que eles rejeitaram. Todo olho o verá. É o que as Escrituras dizem. Quando ele aparecer nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Não com o poder e a glória que José tinha no Egito, mas com todo o poder e toda a glória excelsa que ele tem e que ele é. Quando ele retornar, irmãos, finalmente o seu povo reconhecerá, finalmente o seu povo se curvará e dirá que ele é realmente o único e o suficiente Salvador para a vida eterna. É exatamente isso que José comunica. É exatamente isso, meus irmãos, que Estevão estava querendo comunicar àqueles homens ali no Sinédrio, tomando o exemplo da história deste patriarca. É justamente mostrando, assim como José foi misericordioso com os seus irmãos que eram invejosos contra ele, Jesus mostrou-se misericordioso na cruz, dizendo a todos, inclusive aqueles que estavam ali crucificando: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus mostrou-se nobre. Jesus é a nobreza encarnada. Você é o reflexo disso, quando ele lhe perdoou os pecados, quando ele lhe redimiu, quando ele lhe restaurou, quando ele lhe salvou, quando ele mostrou que não se esqueceu de você, quando ele mostrou que você estava no plano de Deus, na agenda de Deus, e lhe salvou por meio do sacrifício que ele fez da sua própria vida. É exatamente isso que Estevão quer comunicar àquela audiência. Um dia Jesus voltará. Um dia Jesus voltará e estabelecerá o seu reino eterno de justiça e paz. E nesse dia gozarão com ele todos aqueles que o receberam. Um dia, meus irmãos, estaremos livres de toda a inveja deste mundo. Um dia o Senhor nos levará salvos para Ele mesmo e nos colocará no seu reino e com Ele governaremos. E olha aqui, que diferença tão maravilhosa e profunda. Enquanto os irmãos de José serviriam José, nós serviremos com o Filho de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, se somos odiados por esse mundo, lembremos que o nosso mestre foi odiado. Da mesma forma, se somos caluniados neste mundo, lembremos que o nosso mestre também foi. E da mesma forma como ele venceu neste mundo, lembremos que nós com ele venceremos. Assim como ele foi levantado no madeiro e foi exaltado acima das mais altas nuvens do céu com poder e grande glória, assim como José foi exaltado no Egito, o Filho de Deus foi exaltado e adentrou as nuvens do céu quando ressurgiu com poder e grande glória, e hoje ele está entronizado e de lá ele voltará para nos receber, irmãos.
assim também Ele nos levará para a sua glória eterna. E exaltará também os seus filhos. E fará com que os seus filhos também sejam dignificados na sua dignidade, na sua honra. Assim como José restaurou a sua família por meio daquela atitude, Jesus restaurou todos aqueles que são família de Deus, por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, por meio da sua entrega. Ele restaura o coração de todo aquele que crê esta manhã. O Pai estava com o Filho, o Espírito Santo estava com o Filho, e o Filho está conosco, o Pai está conosco. O Espírito Santo se move em nosso meio e estará na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que se entregar a este Deus maravilhoso, que no seu Filho provou muito nos amar. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo disse assim, e sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio, crido no mundo e recebido na glória. A Ele, meus irmãos, é que seja toda a honra e toda a glória e todo o domínio. Ele um dia voltará e nós não deixaremos de glorificá-lo desde agora. Ele estabelecerá o seu reino, mas nós não deixaremos de reinar com Ele. A partir daqui, crendo no seu sacrifício e na sua obra, que a paz dele, que excede todo entendimento, possa fazer parte da sua vida, possa fazer parte do teu coração, e assim com Ele, você possa crer e viver essas bênçãos maravilhosas e a vida eterna no seu nome. Que o Jesus Cristo aplique sua palavra em seu coração. Amém? Hoje eu preguei aqui, quanto tempo, hein? 2 horas? Quase, né? Obrigado, irmãos. Vamos orar. Te bendizemos, Senhor, por esse relato de Estevão. Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos concede poder expor a Tua palavra. Pelo coração dos irmãos em estar cativos à Tua palavra e não se importarem com o tempo, Senhor. Isso é maravilhoso no nosso meio. Obrigado, Pai. E assim como vimos no exemplo que Estevão nos trouxe da vida deste homem que apontava para Jesus, que a nossa vida possa seguir o exemplo de Cristo, o exemplo de José, o exemplo de Estevão. E no final, o nome de Cristo seja glorificado. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.